Olá, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dutti e a minha convidada é Amanda Ribeiro, administradora, mãe de Arthur, de 5 anos, autista e fundadora da Incluir Treinamentos. Mas antes de começarmos nosso bate-papo, quero pedir para você se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações para receber todo o nosso conteúdo. Muito obrigada. Olá, Amanda, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite, Denise. Um prazer estar aqui com você hoje. O prazer é todo meu, Amanda. Amanda, eu queria que você contasse um pouquinho de você. Você resolveu estudar, né, para poder ajudar seu filho. E como foi essa sua formação? Como isso beneficiou você e ao Arthur? Conta um pouquinho para a gente. Vamos lá. Começar lá do comecinho, tá? Eu já estava casada há 9 anos, então eu decidi engravidar, porque eu já estava, né, há uns anos casada. Fiz todos os planos para o meu filho para engravidar, deu certo, o Arthur nasceu, só que ele nasceu prematuro, de 32 semanas, com 1,4 kg, ficou 1 mês na UTI, e ele era muito pequenininho, e quando eu estava gestante, eu criei um blog que chama mamãequeviaja.net, para dar dicas de como viajar com crianças, porque eu sempre gostei muito de viajar. Então, eu comecei a escrever nesse blog, só que o meu filho nasceu prematuro, então eu não viajava nada. Era a mamãe que não viajava. Depois, quando ele começou a já andar, já estava quase falando, eu falei, já estava, né, com 1 ano e meio, eu falei, bom, agora nós vamos viajar. Fui fazer uma viagem pelo Nordeste com ele teve uma convulsão febril, lá no Nordeste, de 9 minutos. Nossa. Então, a gente voltou para cá, para São Paulo, e eu fui na neuro para falar sobre as convulsões febris dele, e ela começou a fazer perguntas que ninguém tinha feito para mim. Ele aponta? Ele mostra a barriga? Não. Ele mostra o pé? Não. Ele fala alguma coisa? Não. Ele já tinha 19 meses, 19 para 20 meses. Ele, quando quer alguma coisa, pega a sua mão e coloca, é assim mesmo. Às vezes você acha que ele é surdo, você chama, ele não atende? Eu falei, eu chamo, ele não atende. E aí ela começou a fazer essas perguntas, e aí foi onde ela deu o primeiro pré-diagnóstico, que ele tinha características dentro do transtorno do espectro autista. E eu, para sair da fase de negação, porque eu não acreditava que meu filho era autista, eu achava que autista era aquela criança que balançava, vivia no mundinho, não falava, e meu filho era super esperto, simpático, dava risada, alegre, feliz. E eu então, resolvi estudar para sair da negação. E eu fiz uma especialização em intervenção precoce do autismo, e nessa especialização, no primeiro módulo, estava lá marcos de desenvolvimento. Eu falei, realmente, meu filho está no espectro, mesmo ele sendo um bebê prematuro, ele já tinha que estar cumprindo alguns marcos. E depois que eu comecei a estudar muito sobre isso, eu fui procurar médicos, né? Eu falei, vou procurar o melhor médico de São Paulo para levar o meu filho. E então eu fui no melhor médico e ele também indicou a melhor clínica. E eu cheguei lá nessa clínica e tive um orçamento que, para eu tratar o meu filho, eu precisava gastar mais ou menos 27 mil reais. Nossa. Com 40 horas que ele tinha de indicação e com mais outras 7, 8 horas de outras especialidades, né, de outras terapias. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu não tenho 27 mil reais por mês, como é que eu vou ajudar meu filho? E eu, então, parei de trabalhar, parei tudo que eu estava fazendo. Eu sou assessora de casamento, mas eu parei de fazer casamento, fazia só o que já tinha marcado. Parei de trabalhar com as festas, fechei a loja e eu fui aprender a terapia ABA, que é Análise do Comportamento Aplicada. Consegui uma supervisora e ela me ensinava e eu aplicava a terapia no meu filho 3, 4 horas por dia. Ele tinha 20 meses. Então, foi um diagnóstico precoce. Durante esses meses que foi bem no comecinho, eu fazia terapia bem intensiva. Ele chegou a fazer 8 terapias diferentes. Então, a gente focou bastante nesse primeiro ano pós-diagnóstico
para uma intervenção bem completa, né, para aproveitar a neuroplasticidade. Então, ele se desenvolveu bastante, né, ele foi se desenvolvendo, e eu falei, bom, agora eu tenho que voltar a viajar, né, porque eu era mamãe que viaja, e eu não viajava nada, porque veio a prematuridade, depois veio o autismo, e aí, então, eu fui viajar com meu filho, e ele ficou 3 dias sem tomar banho, ele não entrava no banheiro, ele gritava, tinha crises, o chuveiro era forte, o banheiro era escuro, e eu falei, gente, como é que viaja com uma criança autista? Eu não sei mais. Então eu fui depois num aquário, um passeio com ele, numa viagem num aquário, e durante o passeio inteiro, durante 2 horas, ele só rodava e fazia aquilo ali, não olhava para os peixes, não falou ele já sabia falar, mas não falou nem o nome de nenhum peixe, ficou extremamente desorganizado, e foi onde eu falei, gente, eu não sei viajar com meu filho. Então eu fui procurar informação sobre como viajar com meu filho e não achei, porque não tinha, em 2019, muitas informações sobre como viajar com crianças autistas. Verdade. Mas eu encontrei uma certificação pelo IBCCIS, que é um órgão que certifica os parques de Orlando, Discovery Cove, Sesame Place, lá de Orlando, e eu fiz a certificação pelo IBCCIS, eu fui a primeira brasileira certificada em autismo para viagem. Olha, eu queria parabéns. ser a primeira, mas eu queria ser a milésima, não queria nem precisar falar sobre isso. Mas eu descobri que até em 2019 ninguém estava falando sobre acessibilidade para o autismo. O autismo é uma deficiência e a acessibilidade para o autista é informação. Então, a gente precisa se capacitar, tirar as barreiras de atitude. E comecei, então, em 2019, esse trabalho de levar informação, principalmente ajudar as mães e as famílias a como viajar com seus filhos, empoderar essas mães, mostrar que é possível viajar e que é preciso, né? A gente precisa de viajar, nossos filhos precisam passear, sair de casa, e deixar nossos filhos presos dentro de casa não vai ajudar eles sensorialmente. Então, desde 2019 eu venho fazendo esse trabalho no blog Mamãe que Viaja, e depois na Incluir Treinamentos, que é a empresa que nós criamos de capacitação. Nossa, muito bacana, né? Eu estava te ouvindo falar, foi muito importante, né? Esse diagnóstico precoce, e também você, vamos dizer, superou o mais rápido que você pôde essa fase de negação, que isso é muito importante também, né, Amanda? Porque é difícil, lógico, né, para a mãe e para os pais. Então, é importante que ela busque uma ajuda para conseguir fazer o que você fez, buscar ajuda para o seu filho, informações para transformar isso em conhecimento para poder ajudá-lo mais, né? Enquanto ele é mais pequenininho, e começar o mais rápido possível esse estímulo, como você disse, para aproveitar essa neuroplasticidade, né? Eu saí rápido da fase de negação, mas eu demorei para entrar na fase de aceitação. Então, o meu processo inteiro foram mais ou menos de 11 meses. Então, antes de 11 meses, eu não conseguia falar que eu tinha um filho autista. E nesse processo, quando eu comecei a negação, fiz a especialização, saí da negação, entendi que meu filho precisava de mim, entrei na fase de ansiedade. Então, eu virei a louca da terapia. Eu cheguei a marcar 13 terapias em uma semana para um bebê de 20 meses. E eu mesmo me cobrava e falava assim, se eu não fizer, ele não vai falar, ele não vai falar, ele não vai falar. Entrei numa fase muito difícil de ansiedade, também pela fase da depressão. Então, eu chorei durante 3 meses, dia e noite. Eu não queria ter um filho autista, eu falava. Eu olhava para outras crianças e comparava, como assim aquela criança tem 1 ano e meio fala e meu filho ainda não fala. Então, eu passei uma fase bem difícil, e eu só saí dessa fase com médico e medicação. Eu desenvolvi transtorno de ansiedade generalizada, eu cheguei a ficar de cama com síndrome de burnout no pior estágio. E porque eu parei tudo que eu estava fazendo, eu parei minha vida, eu só tomava banho, não fazia mais nada e só pensava nisso. E eu achava que eu ia resolver, que ia passar. Então, assim, o meu processo foi um processo de
passar pela negação e chegar na fase de aceitação foi um processo de 11 meses. Meu marido demorou muito mais. Então, eu tinha já um blog de viagem, eu não podia falar que eu tinha um filho autista, né? O meu marido não queria que eu falasse isso. Tem medo de preconceito, é uma fase bem complicada, mas hoje, depois que eu passei por tudo isso, hoje eu tenho um grupo de acolhimento de mães de autista, onde nesse grupo eu falo para a mãe tudo que não é para ela fazer, porque eu já fiz. Então, assim, não adianta você querer resolver tudo. É autista e não vai deixar de ser autista. Então, você precisa ajudar o seu filho, mas você precisa estar bem, porque mãe doente não ajuda filho. E eu fiquei doente de cama e meu filho jogado. Então, assim, não adianta. Não adianta você querer se matar e parar toda a sua vida, porque a vida tem que continuar. Então, hoje eu consigo ajudar e apoiar as mães através de um método que eu desenvolvi. São 5 passos pós-diagnóstico de TEA. Então, o primeiro dele é cuidar de você, cuidar do seu casamento, depois acreditar no seu filho, acreditar no potencial dele, trabalhar a questão da intervenção precoce, não importa se você ainda não tem o diagnóstico de autismo, a gente precisa começar a intervenção. Então, tem algum atraso, tem alguma dificuldade, comece a ajudar o seu filho ali no que ele tem dificuldade no atraso, porque às vezes o processo de receber o diagnóstico de autismo é demorado, é lento, ainda mais se for alguém dependente SUS. Então, hoje a gente tem um grupo de acolhimento de mães de autistas, mas não foi um processo tranquilo. Eu não romantizo, porque foi um período bem desgastante, bem difícil, mas estamos aí. Hoje eu sei que o autismo não é o fim do mundo, é meu filho, eu amo meu filho, é uma característica dele e bora lá. Não, e é importante, Amanda, você se abrir aqui com a gente, você está contando isso, porque muitas mães com certeza estão nos ouvindo, podem falar, poxa, mas peraí, eu não sei como lidar, eu não estou conseguindo lidar com isso, será que o problema sou eu? Né? E não é um processo natural, né? E cada uma tem o seu tempo, mas é isso que você fez, é buscar ajuda, para que você fique bem, para que consiga ajudar seu filho, né? O quanto antes você fizer isso. Psiquiatra, busca um psicólogo. Recebeu o diagnóstico do autismo? Marca um psiquiatra para você e para o seu filho. E já marca o seu psicólogo. Por quê? Porque você precisa de apoio para poder passar por isso. Não é fácil. A família não entende. Às vezes você fala assim, então aí a avó fala, não, mas o menino tá... É porque ele é pequeno ainda, deixa ele crescer. Você fica procurando coisa. E assim, muitas vezes a própria família desencoraja essa mãe. Muitas vezes a própria família comete capacitismo, passa a não chamar, passa a não convidar. E aí, assim, às vezes essa mãe ela é muito... O diagnóstico é mais difícil ainda, não é por conta do diagnóstico e do filho dela, porque ela não vai deixar de amar o filho dela. Sim, mas é o em volta, né? O que a gente passa para conseguir uma escola, o que a gente passa para conseguir um professor auxiliar, e aí a gente precisa de terapia, só que as terapias são caras, e a gente tem convênio, mas não tem direito no convênio, tem que processar o convênio. Então, assim, ser mãe de autista não é a coisa mais difícil. O mais difícil é o ambiente, é tudo que a gente tem que passar, então é muita coisa. Não é só meu filho tem uma deficiência, ele tem atraso, vou correr atrás disso. Não, meu filho tem deficiência, tem que ficar lidando com um monte de gente falando, com o marido que às vezes não aceita, pai da criança muitas vezes não aceita, tem mais dificuldade ainda, aí tem os avós, tem os tios, tem a escola, tem o professor, tem as terapias que você não consegue. Então, eu falo que, assim, se fosse só o autismo, meu filho, estava ótimo, entendeu? Não tem problema nenhum. O problema é o entorno, né? Sim. Então, assim, a mãe fala assim, só eu estou passando isso. Não, eu também passei. Hoje eu trabalho com isso, hoje eu trabalho com conscientização, mas eu sei, eu
gosto de contar realmente a minha história para deixar esse lado do romantismo, né? Muita gente fala assim, ai, meu anjo azul. Então, assim, não tem nada de anjo, só muito trabalho. Muito trabalho, é verdade. E muito amor, né, Amanda? Muito amor. E isso que você falou também, eu passei também, eu acho que a maior parte das mulheres, né, que tem um filho com deficiência, no caso meu, tem espectro autista, né, deficiência intelectual, como eu te falei, e muitos já sabem também esquizofrenia. Então, eu passei por todas essas fases que você passou, da negação, da aceitação, mas é muito difícil realmente você lidar com as pessoas em volta, com a própria família, mas a partir do momento que você aprende, que você busca informações, que você se fortalece com terapias, com médicos, com remédios, se for necessário, por um período, né, que ninguém deseja ficar tomando remédio para sempre, mas tem períodos talvez precise desse apoio. E eu acho que assim, é fundamental isso, porque quando você se fortalece, as coisas em volta de você mudam, as pessoas também, até pela sua informação, a informação que você compartilha com essas pessoas, né? E isso abre uma nova visão para todos. Então, eu acho que isso é muito importante, essa busca por informações é fundamental, né? Para que a gente possa compartilhar também. Estudar é fundamental. A gente acaba virando especialista no nosso filho, mas é porque se a gente não estudar sobre autismo, a gente não vai saber se as terapias estão ok, se os médicos estão falando. Por quê? Porque hoje a gente tem... Nossa, cada dia inventam uma terapia nova, e aí você não sabe se isso é bom, se isso é ruim, se é canabidiol, se não é bom. Então, a mãe fora todo o trabalho, ela ainda precisa estudar muito sobre a deficiência para poder ajudar o seu filho. E não tem cura para o resto da vida. Então, assim, você vai ficar se matando no primeiro ano, e aí você tem todo o resto da vida. Então, assim, tem que ser uma coisa mais leve, tem que ser uma coisa que você esteja bem. Aquela história de colocar máscara em primeiro lugar, gente, não tem outra coisa. Você precisa colocar máscara. Porque senão você não vai ter força. Então, você se mata agora, né? Faz tudo que você quer pelo seu filho, e aí o ano que vem você tá de cama. Não adianta. Não, é aquilo, né? Tem que se cuidar, porque senão você não dá conta de cuidar do seu filho. Então, tem que estar bem. Tem que estar bem, né, mano? Olá, pessoal. Está gostando desse nosso bate-papo? Então, não fique triste, que amanhã, às 18 horas, tem continuação. Até lá. Aguardo vocês.